Salve, salve, torcedor alviverde! A gente vem trazendo aí um corte do jogo aberto com muita informação do nosso Verdão direto lá dos Estados Unidos. O Palmeiras que vai treinar hoje à tarde, mas a Gabi Guimarães, que está lá acompanhando o Verdão, tem muita coisa para falar aí sobre esse jogo de sábado contra o Botafogo. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral. Vai lá, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vídeo feito pra você, pro Cicinho, pro Edu, pro Ronaldão, para que agora a gente vá pra Greensboro. Lá está Gabi Guimarães na cola das notícias do Palmeiras, acompanhando todos os detalhes. E hoje, Gabi, good morning, welcome to our TV show. Hoje o assunto é duplo, porque eu quero falar de Palmeiras e Botafogo com você, hein? Bem-vinda de verdade, chega mais, Gabi. Oi, good morning pra você, pra todos que estão ligados com a gente. Olha, vou sentir falta dessa dobradinha in English aqui no Jogo Aberto, viu? Olha, tô na frente do hotel do Palmeiras aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, um hotel que é a cara da riqueza. E por falar em riqueza, esse duelo de Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final vai render, pra quem avançar às quartas, 13 milhões de dólares. Então os times também estão interessados na parte financeira. O Palmeiras fez ontem por aqui um treino regenerativo com todos os atletas, na parte de academia, com acompanhamento do pessoal do Núcleo de Saúde e Performance. E vale ressaltar para vocês que hoje o zagueiro Murilo vai passar por novos exames. Eu já falei para vocês, a gente tem debatido por aqui o fato de o Murilo ter tido sim uma lesão na coxa esquerda, mas é hoje que ele vai ser melhor avaliado para a gente ter um raio-x perfeito do cenário do zagueiro do Verdão. A tendência é que ele não possa ser utilizado nesse jogo contra o Botafogo. Até o momento de entrar ao vivo aqui com vocês, estava de olho nas informações do Fogão. O Botafogo já está lá na Filadélfia, a cidade que vai receber essa partidaça brasileira, mas aqui nos Estados Unidos. O técnico Renato Paiva, a princípio, não tinha nenhum desfalque por causa de lesão, apenas o Gregory por suspensão, por ter tomado já 2 cartões, mas agora surge uma novidade. O Bastos, zagueiro angolano, tudo bem, não está entre os titulares, mas vai ter que voltar para o Brasil por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Então o Bastos é desfalque, não vai poder ser utilizado pelo Paiva e retorna para o Brasil para continuar o seu processo de recuperação. Esse não é um problema exatamente novo, né? Mas o Botafogo tratava dessa situação, dessa questão física, de uma maneira um pouco mais cautelosa, conservadora, sem cirurgia, mas o fato é que agora o Bastos volta para o Brasil para fazer esse processo de recuperação e não participa mais da Copa do Mundo de Clube da FIFA. O Botafogo já treinou no período da manhã com os jogadores que estão à disposição e o Palmeiras vai para o gramado lá na Universidade da Carolina do Norte hoje à tarde, no horário do Brasil, 5 horas da tarde, no horário daqui às 4 horas. E a imprensa pode acompanhar os 15 minutinhos iniciais. Estaremos de olho em tudo, em todos os detalhes, para saber se o Abel Ferreira vai fazer alguma mudança. A gente vai acompanhar agora na reportagem mais detalhes dessa partidaça e de tudo que envolve Palmeiras e Botafogo, que vão se enfrentar no sábado. Viajando por todo o mundo, essa visão é habitual para os jogadores. Na Copa do Mundo de Clubes não é diferente. As delegações de Palmeiras e Botafogo têm percorrido os Estados Unidos de uma costa a outra. E agora, atenção tripulantes, próxima parada, oitavas de final. E aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória era... Sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar de ir para o Mundial, eu assinava se me dissesses que o final ia ser este. O Palmeiras já deixou Miami e o Botafogo saiu de Los Angeles. Os times vão se encontrar na Filadélfia. Será uma nova edição dos intensos confrontos nos últimos anos, mas agora nos Estados Unidos. A bola vai rolar no próximo sábado, 1h da tarde, com a certeza de que ao menos um dos brasileiros estará nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Importante a gente destacar o que o futebol brasileiro tem feito aqui. Então a gente vai ter, né, um brasileiro nas quartas de finais, então isso também valoriza o nosso futebol, mas óbvio que quem não passar já sabe que
que vai ser pressão, já sabe que vai ser difícil, a gente tem que encarar e conviver com isso, porque isso faz parte da nossa jornada. Nessa etapa, o Verdão continua treinando em Greensboro e depois viaja para Filadélfia. Na pequena cidade, na Carolina do Norte, Aníbal Moreno apresentou avanço no tratamento de um edema na coxa direita. A expectativa é de que o volante possa voltar ao time de Abel Ferreira no sábado. Já Murilo, que lesionou a coxa esquerda, é desfalque e ainda preocupa para a sequência da competição. O Botafogo não tem problemas no departamento médico, mas também tem desfalque. Gregory tomou o segundo cartão amarelo contra o Atlético de Madrid e vai cumprir suspensão. Em relação ao Gregory, acontece porque são só 2 cartões e é muito fácil os jogadores ficarem fora dos jogos, mas o Gregor sabe a importância que tem para o grupo, mas o Gregor também sabe o grupo que tem e o jogador que vai entrar vai substituí-lo muitíssimo bem, eu não tenho dúvidas nenhumas. O time de Renato Paiva já está na cidade do jogo e treina num complexo anexo ao estádio Lincoln Financial Field, palco do confronto. E obviamente preparar o jogo nos dias que nós temos. Recuperar, porque os jogos vão se amontoando nas pernas e no cérebro dos jogadores e, portanto, temos que ser muito criteriosos e muito sensíveis à recuperação dos mesmos. Como a partida de quartas de final também será na Filadélfia, depois do jogo de sábado, nenhum dos times quer pegar um novo voo. Até porque esse será de volta para casa. O assunto é esse, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo. Gente, que jogo! Vamos projetar esse encontro, porque depois, na sequência, até é possível passar nas quartas também. Pegar Chelsea ou Benfica, não é? Cicinho, quando a gente olha para o Botafogo, ele tem um crédito maior nessa primeira fase do Campeonato Mundial, porque ele chamou atenção, ganhou do PSG, fez apresentações bem convincentes, apesar de perder de 1-0 para o Atlético de Madrid. Mas o Palmeiras é uma equipe muito forte, tem um coletivo que a gente respeita demais, então tá difícil cravar um favorito. Tá difícil, Renata. Aí, na verdade, não tem como cravar. Lógico que o Botafogo, nós acreditamos que sai mais fortalecido pelos adversários que acabou enfrentando. E o Palmeiras com aquele jogo ruim em frente ao Inter Miami. Mas se tratando de Palmeiras, se tratando de Abel Ferreira, um treinador aí multicampeão, com muita sabedoria, com conhecimento do que é a equipe adversária também, não vai ser nenhuma surpresa o Botafogo, não dá para você colocar um favoritismo. Mas sim, eu coloco aí 50-50 e acredito que vai ser um grande jogo, uma disputa muito bacana. Ronaldão, fica livre agora. Você pode falar com o coração, pode falar com a razão. Como você quer avaliar esse Palmeiras e Botafogo? Avaliar com a nota lá em cima, vai, nota 10 para todo mundo que foi para essa competição. Olha! Porque antes dessa competição, o que nós fizemos? Nota 10 para você também, pela imparcialidade. Aleluia, Brasil! E olha que de manhã o Tico e o Teco não se encontram aqui, mas eu vou falar para você. Assim, do que nós vimos da saída desses times brasileiros para essa competição, o que nós estamos vendo agora é o auge para a gente também. Nós estamos ali com os europeus, não estamos nem aí para eles agora. Nós saímos daqui preocupados e agora não estamos nem aí para eles. E a briga vai ser o que agora? Boca já foi embora. Não, Boca fez fiasco, né? Foi um fiasco. O Botafogo e Palmeiras vão disputar um grande campeonato e muita gente dava como certa volta desses 2 times já. Então, acho que o que vai ter de coisa boa aí que a gente pode começar a comemorar é que as 2 equipes se equivalem e estão ali brigando de igual para igual numa competição mundial. Eu acho que o palmeirense tem que estar feliz já. Independente de se voltar ou não. Que eu acho que vai voltar, mas tem que estar feliz. Tava demorando. É isso que eu acho. Tava demorando. Tem um detalhe, o Botafogo terminou essa primeira fase bem avaliado, mas perdendo um jogo. E ficou em segundo lugar, Edu. Já o Palmeiras manteve a primeira colocação, mas fez um primeiro tempo extremamente abaixo em relação ao Inter Miami, muito criticado. Qual sai mais prejudicado desse finalzinho aí de primeira fase? Renata, primeiro tempo não, o jogo todo, né, do Palmeiras foi muito abaixo. É que o segundo tempo, como ele recuperou fazendo 2 gols, aí eu dou um alívio, dou um desconto pequeno, viu, Edu? Não, mas eu vejo assim, é claro, cada jogo que foi passando, as equipes foi se fortalecendo. De repente a gente imaginava um jogo entre Palmeiras e Inter de Miami totalmente diferente do que foi. Nós também imaginávamos diferente também
o Botafogo diante do Atlético de Madrid também, mas agora passou essa fase de grupo. Agora acho que é um novo campeonato, é um jogo onde que se define tudo, independente de quem jogou bem ou jogou mal a primeira fase. Então é um novo campeonato, eu acredito muito que vai ser um grande jogo. As duas equipes vão ter que propor jogo, coisa que infelizmente em alguns momentos e alguns jogos eles não fizeram, porque ali empatou o pênalti e quem perdeu vai para casa. Então acho que tem que colocar tudo, né, para fora para que a gente possa ver um grande jogo de futebol. Vamos agora falar de Palmeiras e Botafogo, confronto no sábado, oitavas de final. André Kfouri, quem chega melhor? Quem chega melhor? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. A atuação do Palmeiras ontem contra o Inter Miami, ela deixou sensações estranhas, né? Sim. A própria entrevista do Abel Ferreira depois do jogo, na qual ele assume a responsabilidade dele como treinador pelo primeiro tempo decepcionante do Palmeiras, a forma como o Palmeiras não conseguiu encaixar o seu jeito de marcar uma equipe que nem cria tantos problemas assim, que joga um futebol numa rotação alguns níveis abaixo do que é, né, o melhor desempenho do Palmeiras, o desempenho ao qual nós nos acostumamos nos últimos anos, numa situação em que todo mundo imaginava que o Palmeiras se estabeleceria como time superior em campo e conseguiria passar pelo Inter Miami de uma maneira muito, não diria tranquila, mas uma maneira muito evidente, né? Muito visível. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras ainda assim conseguiu reagir no final do jogo, talvez até conseguisse ganhar o jogo. O futebol já nos mostrou coisas mais surpreendentes até do que uma virada dessa natureza. Mas esse confronto Botafogo e Palmeiras é uma história, como disse o último torcedor palmeirense, aí no material que nós mostramos, que vem se desenrolando já há alguns anos aqui no Brasil. Infelizmente com alguns momentos chatos, né? Por exemplo, quando dirigentes não foram ao estádio do adversário por temer algum tipo de problema, uma relação em determinados momentos de conflito, de palavras fortes que não deveriam ser usadas por dirigentes de futebol, por causa do exemplo que eles têm que dar, mas essa é uma outra conversa. Eu acho que, neste momento, quem joga melhor em relação ao que é o seu potencial, até agora, quem jogou melhor foi o Botafogo. Não sei se dá para dizer que o Botafogo é favorito contra o Palmeiras, eu acho que não. Mas até agora, quem jogou mais próximo daquilo que a gente entende ser o máximo que pode ser atingido, né, atualmente falando, nesse Mundial de Clubes, foi o Botafogo. Já vou ouvir o Breyer antes, ouviremos todos o técnico do Palmeiras, o Abel, nessa declaração citada pelo André Kfouri, de escalação e erros. O Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito e na primeira parte não ajudei os meus jogadores, na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer. Quero te ouvir, Breyer, sobre o jogo Palmeiras e Botafogo, mas pegando também aí o gancho da declaração do Abel Ferreira de ontem. Então, Felipe, o Abel admite que o plano de jogo, para mim, é mais sobre o plano e menos sobre a escalação. Não funcionou, porque ele tenta jogar pelos lados e no meio de campo o Inter Miami é muito superior, ganhou mais divididas, teve mais intensidade por ali e o Palmeiras acabou entrando em apuros. E é curioso, né? Até projetando esse duelo com o Botafogo, os dois times tiveram instabilidade na primeira fase do Mundial e os seus piores jogos contra times norte-americanos. Botafogo contra o Seattle Sounders na estreia e o Palmeiras contra o Inter Miami no desfecho. E isso mostra muito, que são times que dependem muito do outro lado, dessa motivação, de ter um adversário que sobe o sarrafo. Então eu acredito que nem o Botafogo vai fazer o jogo que fez contra o Seattle Sounders, contra o Palmeiras, e isso vale também para o time do Abel, que tem de subir a intensidade. Os dois times que têm essa dúvida no meio-campo, se o Aníbal Moreno se recupera, quem o Paiva vai escalar no lugar do Gregori, 2 jogadores que têm sido fundamentais nesse Mundial.
mas do lado do Palmeiras, eu vejo que não dá para comemorar de maneira nenhuma encarar o Botafogo nas oitavas e não o PSG. Até pelo histórico recente, pela dificuldade do Palmeiras de encaixar contra essa ideia de jogo do Botafogo. O Botafogo é um time que tem reagido melhor como uma equipe reativa, uma equipe que não necessariamente precisa ter a bola. O Palmeiras já é o inverso. O melhor jogo do Palmeiras foi com posse, foi pressionando e sufocando o Porto na estreia. Então, por tudo isso, eu vejo que é um time engasgado para o Palmeiras e não dá para o Abel ou internamente os jogadores estarem satisfeitos ou aliviados por terem pegado o Botafogo. Pelo contrário, é um jogo que vai exigir muita mobilização e vai exigir também que o Palmeiras se reinvente para ter o seu melhor. Um jogo de intensidade com posse diante de um adversário que reage bem nesse cenário. Nossa equipe está nos Estados Unidos levando essa cobertura para você, fã de esportes do Mundial de Clubes. O Gustavo Zupac está acompanhando o Mundial como um todo, mas ao longo dos dias viveu a trilha alviverde, estava no jogo do Palmeiras, tem bastante informação e vem falar também deste Palmeiras e Botafogo. Amigos, quem olha para a campanha do Palmeiras nessa fase de grupos do Mundial de Clubes, vê o time classificado em primeiro, cumprindo o que se esperava antes do campeonato. Mas aí a gente olha para o campo e vê um time que foi piorando. E eu acho que mora a preocupação do palmeirense pensando no mata-mata. Aquele time elogiado contra o Porto que não venceu, passou para um time que jogou mais ou menos contra o Al-Ahly e venceu. Que passou por um time que não jogou bem durante 80 minutos contra o Inter Miami, foi inferior ao time do Mascherano e conseguiu a classificação e o primeiro lugar graças a um empate. E aí fica a dúvida, do ponto de vista competitivo. Retomará o Palmeiras o seu padrão natural de mata-mata, inclusive, para o duelo contra o Botafogo? Isso nos leva para questões dentro de campo. O Estevão, a gente vai associar a queda de rendimento do Estevão às questões que ele mesmo trouxe na entrevista? Dificuldade de focar só no Mundial, pensamento na Europa, o próprio deslumbramento com o Messi, os olhos do mundo voltados para ele, com várias peças publicitárias ligadas ao Palmeiras e ao Mundial estampando o seu rosto. Tem relação uma coisa com a outra? A insistência no Rafael Veiga como titular da equipe, falamos no pré de ontem, que não fazia sentido o Veiga continuar na equipe, e mais uma vez o Abel sacou no intervalo. A dificuldade que o Palmeiras teve para marcar um time de baixa intensidade como é o Inter Miami e a dificuldade que o Palmeiras teve para agredir e encontrar mecanismos para ferir o Inter Miami. Então acho que são questões que o campo sugerem que o Abel tem que resolver, e de preferência no primeiro tempo, não só nas mexidas na segunda etapa. Então, assim, o confronto contra o Botafogo é um confronto igual, é um confronto pau a pau, são equipes equivalentes. Mas embora o Palmeiras tenha terminado ele em primeiro e o Botafogo terminado ele em segundo, quem cresceu no campeonato, na fase de grupos, nos 3 jogos, foi o Botafogo. Quem jogou melhor contra adversários incomparavelmente mais difíceis foi o Botafogo. O que eu espero do Palmeiras para voltar a ser competitivo é uma retomada de padrão, especialmente do meio-campo em relação ao controle e dos homens de frente em relação aos movimentos. Ofensivamente, o Palmeiras caiu bastante no Mundial e tem, até sábado, hoje fez o primeiro treino de volta lá em Greensboro para o jogo de sábado, pouco tempo, mas tem tempo para tentar recuperar sem o Murilo, que se machucou, e a espera do Aníbal Moreno para ver se ele volta de lesão ou não. Ainda é uma dúvida grande o volante argentino no time do Palmeiras, amigos. Valeu, Zupac. A gente vai seguir falando desse jogo já. Estevão é o nosso assunto, mas antes, André, eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Mas já vou ajudá-lo. No seu olhar havia toda essa intenção. É porque eu tento trazer as discussões também da galera. Claro. Sabe? O rei da galera. Ele vai te atacar, mas avisa... eu aviso. Não, eu vou até fazer uma proteção que é assim. A pergunta que eu vou te fazer é: dos 4 brasileiros até agora, quem foi menos vistoso foi o Palmeiras? É a minha pergunta para você. Mas aonde que entra o meu penduricalho na pergunta? Talvez seja o Palmeiras, nas quartas de final, o único brasileiro. Pode ser o único que sobre, por exemplo. E aí, em 6 dias, essa pergunta na galera vai ser: ele falou. Estou falando do raio-x de momento. Talvez seja o Palmeiras mesmo. Mas o futebol, vale sempre lembrar, não é uma questão de ser ou não ser vistoso. E também não é uma questão puramente de resultados, né? O Abel falou sobre isso ontem na entrevista depois do jogo, explicando que a partida acabou não ficando bonita, mas bem disputada pelos dois lados a partir do momento em que o Palmeiras se ajustou ali no segundo tempo, metade do segundo tempo em diante, depois que levou o gol do Luis Soares.
E o jeito do Palmeiras jogar, de fato, se você for classificar a questão estética, que é importante para muita gente e para outros é completamente sem sentido e não tem importância nenhuma, o Palmeiras é um time que prefere ser eficiente, competitivo, bem-sucedido, a ser um time que causa sensações arrebatadoras na sua torcida ou no espectador neutro que gosta do jogo bem jogado do ponto de vista de elaboração, né? A questão técnica aflorando, um outro tipo de futebol. Eu faço parte, e é uma escolha minha, tanto profissional quanto pessoal, do grupo de amantes do futebol que entendem que é importante o como. Por isso, a forma como o Flamengo superou o Chelsea tem valor. Eu acho que as equipes que jogam e conseguem passar essa sensação do jogo bem jogado, embora seja muito subjetivo o que é jogar bem, né? O cara que é mais pragmático, acho que o que é jogar bem é atingir o seu objetivo traçado para aquele dia, que é sair de campo com os 3 pontos. Eu acho que existe mais antes e depois desse tipo de raciocínio envolvido em jogar bem. Entendo que o Flamengo jogou bem. Seu técnico é um técnico que acha que jogar bem envolve ser superior tecnicamente, levar o jogo ao campo do seu adversário, superá-lo em todos os sentidos e, por intermédio dessa superioridade, ganhar. Mas todas as linguagens do futebol são válidas desde que elas permaneçam, evidentemente, dentro das regras. E não há nada de errado com quem olha para o jogo de futebol de uma forma puramente competitiva. Mas já que é para responder a sua pergunta, quem foi menos vistoso entre os brasileiros até agora, eu acho que sim, foi o Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí o Jogo Aberto, depois o pessoal da ESPN falando muito desse confronto. A grande verdade é que não tem favorito, tá 50-50. Vamos até elogiar aí o início da fala do Ronaldão, depois ele derrapou, né? Que temos que dar parabéns sim pro nosso Palmeiras, que fez uma boa primeira fase, né? Equilibrada. O último jogo que foi bem ruim o primeiro tempo, metade do segundo tempo também foi ruim, como o Edu falou, mas mesmo quando o Palmeiras não joga tão bem, é muito forte, é resiliente, luta até o final. Então a gente sabe sim, e o Abel também reconheceu que foi falha dele na escalação e no planejamento, não só a escalação, e no que ele pediu para os jogadores fazer. Porque foi o que ele falou na coletiva. A responsabilidade é minha, pelo esquema tático. A gente espera que o Veiga não seja titular, que não coloque o Rio junto com o Evangelista, é um ou outro. E o Rio é titular absoluto. Se o Moreno não voltar, Deus quiser, Abel, pelo amor de Deus, coloca o Martínez. Coisa que ele já vinha sendo titular há muito tempo. E, sinceramente, cara, Maurício tem que ser titular, o Veiga não, pelo amor de Deus. Mais uma vez, tem que entrar com o Maurício como titular. É claro que o Abel sempre quer ter aquela arma pro segundo tempo. Mas aí fica o Paulinho. A gente já sabe que o Paulinho não pode iniciar o jogo. Ele só pode jogar 30 minutos. Está jogando no sacrifício. Mesmo jogando com dores. Você viu no jogo do Inter Miami que ele entrou muito bem. Ajudou demais o Palmeiras. Então a gente fica nessa expectativa que o Abel coloque a mão na consciência. Use esse... quase que um fracasso contra o Inter Miami. Posso usar de exemplo e não repetir o mesmo erro. Errar, todo mundo erra. Tudo bem. Mas precisa aprender com o erro. A gente espera que o Abel tenha aprendido com esse erro quando ele pôde errar. Porque jogo de mata-mata, se errar, irmão, dificilmente vai recuperar. Porque o Inter Miami não teve time. Além deles cansarem, eles fizeram as trocas, não tem nem comparação. A troca pelo Messi, pelo Suárez. E olha que os caras não correm.
não marcam ninguém. Então a gente acredita sim que o Palmeiras chega com força e o Abel vai arrumar esse time, vai arrumar a cabeça dele pelo menos, né, para no sábado a gente comemorar a classificação para as quartas de finais. Quero saber de você que assistiu o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.